Olá, bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da página 46. Eu solicitei que vocês respondessem. Agora a gente vai conferir se as suas respostas estão corretas, tá certo? Na primeira questão, nós temos o seguinte: vocês irão reduzir as expressões à sua forma mais simples. Aí nós temos aí A, B e C. Vamos aqui para as anotações que eu fiz, ó. A letra A, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 menos 9 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 48. Isso daqui vocês iriam fazer a simplificação. Vocês vão lembrar, no vídeo que eu postei, que vocês devem fazer a fatoração, né? Depois que vocês fizerem a fatoração, como são vários números, e acredito que vocês já saibam fazer a fatoração, eu só coloquei o resultado. Aí a fatoração de 12, nós temos aqui 2 raiz quadrada de 3, mais 5 raiz quadrada de 3, mais 9 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 3, que é a fatoração de 27, mais 4 raiz quadrada de 3. Vocês observaram que deu raiz quadrada de 3 em todas as situações, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o jogo dos sinais, que a gente tem aqui mais, menos, mais e mais. E depois a gente vai fazer o cálculo. 2 mais 5, 7. Menos 9, que dá menos 2. Mais, aí nós temos aqui, mais 3, mais 4, que dá 7. Então, menos 2... mais 7 vai dar o quê? 5. Então, como a raiz quadrada está igual aqui, nós só iremos colocar. Então, vai ser 5 raiz quadrada de 3. Ok? O resultado da letra A é 5 raiz quadrada de 3. Porque nós fizemos o jogo dos sinais e fizemos a multiplicação. Fizemos a adição mais a subtração, que deu 5 raiz quadrada de 3. Tá ok? Fizeram dessa maneira? Ótimo. Se não fizeram, observem direitinho e façam, ok? Na letra B, nós temos o seguinte: 4 raiz quadrada de 125, mais 3 raiz quadrada de 45, menos 30 raiz quadrada de 5. Aí, nós também, nesse caso, teremos a raiz quadrada de 5 em todas as situações. Fatorando, nós tivemos 20 raiz quadrada de 5, mais 9 raiz quadrada de 5, menos 30 raiz quadrada de 5, que aí vai dar quanto? 20 mais 9 dá 29. 29 menos 30, mais com menos dá menos, então vai dar menos raiz quadrada de 5. Lembrando a vocês que quando der 1, a gente não vai colocar o 1 aqui, tá? A gente vê, subentende que aqui já vai ser 1, tá bom? Na letra C, raiz quadrada de 54 mais raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 150 mais 2 raiz quadrada de 24. Vai dar quanto? Aqui, a raiz quadrada deu 6, vocês observam aqui. 3 raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 6, menos 5 raiz quadrada de 6, mais 4 raiz quadrada de 6, que é igual, fazendo aqui a soma, nós temos aqui 3 mais 1, 4, menos 1 dá menos 5 dá menos 1, menos 1 mais 4 vai dar 3. 3 raiz quadrada de 6 é o resultado da letra C. Muito bem. Aqui na questão 2, nós temos o seguinte: um número real P é tal que P é igual a raiz quadrada de 72 mais 3 raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 392. Qual é o valor do número P? Considere raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Aí nós temos aqui a continha P, raiz quadrada de 72, mais 3 raiz quadrada de 200, mais raiz quadrada de 392. Aí nós teremos o seguinte, fazendo a fatoração: 6 raiz quadrada de 2, mais 30 raiz quadrada de 2, mais 14 raiz quadrada de 2, que é igual 6 mais 30 vai dar 36, e 36 mais 14 dá 50. 50 raiz quadrada de 2, e lembrando que a gente viu lá, né? Raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Aí nós temos
P é igual a 50 vezes 1,41, que vai dar 70,5. Então, o resultado de P é 70,5. Tá ok? Ficou claro? Perfeito. Vamos lá para a terceira. Qual é a forma simplificada de cada uma das frações? Aí nós temos a letra A e temos a letra B. Na letra A, nós temos raiz quadrada de 28 mais raiz quadrada de 175 sobre raiz quadrada de 63. E na letra B, raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 200. Aí nós temos o seguinte aqui na letra A, primeiramente. Raiz quadrada de 28 mais raiz quadrada de 175 sobre raiz quadrada de 63 é igual, fazendo a fatoração, lembrando disso, 2 raiz quadrada de 7 mais 5 raiz quadrada de 7, que vai ficar o quê? Sobre 3 raiz quadrada de 7, que vai dar 7, 2 mais 5, 7, raiz quadrada de 7, sobre 3 sobre 7. Aí a gente vai fazer a simplificação, elimina aqui a raiz quadrada de 7, que são iguais, e vai dar 7 sobre 7. Então, o resultado da questão 3, opção A, alternativa A, é 7 sobre 3, ok? Aí nós temos aí a letra B. Raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 200. Fazendo a fatoração, nós temos o seguinte: 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 sobre 10 raiz quadrada de 2, que vai dar quanto? 5 menos 3 é igual a 2 raiz quadrada de 2 sobre 10 raiz quadrada de 2. A gente elimina as raízes quadradas e vai dar quanto simplificando 2 sobre 10? Vai dar 1,5. Muito bem, que a gente vai dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 10 dá 5. 1,5. Muito bem. Na questão 4, nós temos o seguinte: os lados de um triângulo medem 4 raiz quadrada de 486 centímetros, 4 raiz quadrada de 96 centímetros e 5 raiz quadrada de 216 centímetros. Nós iremos simplificar os radicais e calcular o perímetro desse triângulo. Usando raiz quadrada de 6 é igual a 2,45. Aí nós temos aqui os cálculos. 4, na questão 4. 4 raiz quadrada de 486 é igual a 36 raiz quadrada de 6. 4 raiz quadrada de 96 é igual a 16 raiz quadrada de 6. E 5 raiz quadrada de 16 é igual a 30 raiz quadrada de 6. Como é que eu sei disso? Fazendo a fatoração. Muito bem. Aí, o perímetro, nós temos o seguinte: nós iremos pegar todo esse resultado aqui e iremos somar. 36 raiz quadrada de 6 mais 16 raiz quadrada de 6 mais 30 raiz quadrada de 6, que vai dar quanto? 36 mais 16 mais 30 é igual a 82 raiz quadrada de 6, que vai dar 82. Lembrando a vocês que raiz quadrada de 6 não é 2,45? Então, a gente vai fazer aqui a multiplicação. 82 vezes 2,45, que vai dar 200,9 centímetros. Esse é o nosso resultado da questão número 4. Muito bem. Vamos para a questão 5? Um terreno com forma triangular tem as medidas em metro, como indicado na figura. Qual é o perímetro desse terreno? Considere raiz quadrada de 7 igual a 2,65. Aí nós temos aqui o triângulo e temos as raízes. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no 4. 7 raiz quadrada de 28 é igual a 14 raiz quadrada de 7. 5 raiz quadrada de 112 é igual a 20 raiz quadrada de 7. E 3 raiz quadrada de 175 é igual a 15 raiz quadrada de 7. Nós iremos somar todos esses valores. O que é que nós teremos? 14 raiz quadrada de 7 mais 20 raiz quadrada de 7 mais 15 raiz quadrada de 7 é igual a 14 mais 20 mais 15, 49 raiz quadrada de 7, que é igual
Vamos fazer agora a multiplicação, lembrando que 7, raiz quadrada de 7, é igual a 2,65. Aí nós teremos o seguinte: 49 vezes 2,65 é igual a 129,85 metros. Muito bem. Para finalizarmos, iremos agora para a questão 6. Sabendo que A é igual a 200, raiz quadrada de 243, menos raiz quadrada de 162, e B é igual a raiz quadrada de 300, menos a raiz quadrada de 50, nós iremos determinar o valor dessa expressão, A mais B. Aí nós teremos o seguinte: primeiro, nós iremos fazer da letra A. A raiz quadrada de 243 menos raiz quadrada de 62, teremos o seguinte: 9 raiz quadrada de 3 menos 9 raiz quadrada de 2. Guardamos esse resultado e iremos fazer a fatoração de B. A simplificação. B é igual a raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 50, que vai dar 10 raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 2. Aí nós iremos pegar A mais B, que deu quanto? A deu 9 raiz quadrada de 3 menos 9 raiz quadrada de 2. E B, 10 raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 2. Pegamos esses valores, colocamos aqui, iremos fazer o jogo dos sinais e as contas, né? 9 raiz quadrada de 3 menos 9 raiz quadrada de 2 mais 10 raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 2. Lembrando que a gente vai pegar aqui o 9 raiz quadrada de 3 mais 10 raiz quadrada de 3. Então, 9 mais 10, 19 raiz quadrada de 3. Aí nós temos aqui o menos, colocamos o menos. 9 menos 9 menos 15 vai dar. Mantemos o menos e fazemos a adição. 9 mais 5, 14. Então, 19 raiz quadrada de 3 menos 14 raiz quadrada de 2 será o nosso resultado. Por quê? Porque nós pegamos aqui 9 mais 10, que deu 19, mantemos a raiz quadrada de 3, menos, que é aqui o sinalzinho, menos 9, menos 5, vai dar 14 raiz quadrada de 2, certo? Então, esses foram os nossos resultados. Observem direitinho, prestem atenção. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tenham todos um bom dia.